Capítulo 15 do livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. O lugar da revelação. Para que possamos mudar ou fazer a transição, temos que estar disposto a deixar o conforto, a segurança e as coisas com as quais estamos familiarizados. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde foram cavados. Olhe para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará os desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e sons de canções. Está em Isaías 51, do 1 ao 3. Abraão é chamado de pai de todos os que creem. Está em Romanos 4, 11 ao 16. Observe que Deus disse que ele foi chamado sozinho. Vimos no capítulo anterior que para que possamos mudar ou fazer a transição, temos que estar disposto a deixar o conforto, a segurança e as coisas com as quais estamos familiarizados para sermos levados pelo Espírito de Deus ao deserto. A pessoa em transição deve estar pronta para abandonar sua herança natural, social ou religiosa para seguir à frente com o Espírito de Deus. Abraão teve de deixar sua família, seus amigos e sua herança para cumprir o chamado celestial de Deus. Para conhecer a Deus, ele teve que se afastar de tudo e segui-lo até a terra que ele lhe mostraria. Deus abençoou Abraão, seu nome antes que Deus o mudasse. Deus abençoou Abrão, seu nome antes que Deus o mudasse, e o enriqueceu como resultado de sua obediência. Apesar disso, quando ele deixou o lugar onde estava, seguro, e chegou para a terra para a qual o Senhor o conduziu, uma severa temporada de escassez de alimento o esperava. Agora pare e pense comigo. Deus prometeu abençoar Abraão, fazer dele uma grande nação e dar um nome respeitado. Abraão deixa tudo para seguir ao Senhor, mas quando chega ao lugar, a fome está tão grande que ele tem que mudar para o Egito. Está lá em Gênesis 12, do 1 ao 10. A esta altura, muitos de nós pensaríamos que Deus tinha nos abandonado e voltaríamos para o lugar de onde saímos. A diferença é que Abraão não deixou que a circunstância ao seu redor afetasse sua fé em Deus. Ele sabia que Deus era capaz de realizar uma multiplicação mesmo no tempo de fome. Uma lição todos nós podemos vir a aprender em breve. Deus nos mostra as grandes coisas que Ele pretende fazer através de nós no futuro e então nos leva direto para o deserto para nos preparar. Samuel profetizou que Davi seria o próximo rei. Mesmo assim, logo depois, Davi se viu morando em cavernas e vagando no deserto em preparação ao trono. José sonhava com um futuro brilhante. Deus ia fazer dele um grande líder. Até seu pai, sua mãe e seus irmãos iriam se curvar diante dele. A seguir, nos próximos 17 anos, ele foi um poço à escravidão e dali para a masmorra. Aos 40 anos, Moisés descobriu que iria libertar os seus irmãos dos egípcios. Está Atos 7, do 23 ao 25. Apesar disso, passou mais 40 anos no meio do deserto cuidando das ovelhas de outro homem. João Batista foi chamado para ser um grande profeta. Seu pai relatou que a visão que teve do seu chamado, e depois disso, durante muitos anos, ele esteve no deserto da Judéia. Jesus foi apresentado pelo Pai como Filho de Deus diante da multidão no Rio Jordão. O Espírito de Deus desceu sobre ele, materializado como uma pomba. E imediatamente Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Como podemos ver, o deserto é o lugar onde Deus nos prova, humilha, refina e produz seu caráter em nós. É o campo de treinamento, é um preparo para o ministério. A coisa mais impressionante sobre o deserto é que ali é o lugar onde Deus se revela a si mesmo de um modo totalmente novo. Leia outra vez o que diz Isaías, do capítulo 51 ao 3. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden e seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e sons de canção.
Jardim do Éden foi o lugar onde Deus se revelou a Adão. Era o lugar onde Adão e Deus se encontravam para ter comunhão. Onde Moisés estava quando Deus se revelou a ele na sarça ardente. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Está em Êxodo 3, parte 2 do capítulo 15. Moisés passou 40 anos no deserto. Um dia, de repente, Deus se revelou para ele na sarça que queimava sem parar e disse: Eu sou o que sou. Moisés tomou uma decisão. Vou ver isso de perto. No deserto você terá fome e sede do Senhor. Por isso, quando Deus quiser revelar-se a si mesmo, você conseguirá se voltar facilmente das coisas da vida, direcionando sua atenção para Ele. Foi no deserto e não na escola bíblica que o Senhor se revelou a si mesmo para João Batista. Lucas 3, do versículo 2 ao versículo 3, diz que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região mais próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Foi no deserto da Arábia que Deus revelou os mistérios do Novo Testamento para o apóstolo Paulo. Em Gálatas 1, 16 a 17, lemos: Revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que já era apóstolo antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Onde estava o apóstolo João quando recebeu a revelação de Jesus Cristo? Apocalipse 1, 9 responde: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em Patmos, uma ilha deserta. Deus revelou-se a si mesmo para José numa masmorra de Faraó. Então José começou a interpretar os sonhos do padeiro, do mordomo e eventualmente do próprio Faraó. Deus revelou-se a si mesmo a Davi no deserto como seu pastor, sua força, sua fortaleza e de muitas outras formas. É no deserto que o Senhor se revela a si mesmo para nós de uma maneira nova. Está em Isaías 45:15 que diz: Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus, é Salvador de Israel. O Senhor se esconde daqueles que não estejam famintos por Ele, mas para os que o procuram e buscam de todo o coração, Ele revela a si mesmo. Lembre-se que Deus disse que a razão para levar os filhos de Israel ao deserto era para humilhá-los e fazer com que tivessem fome. Entretanto, ao invés de terem fome de Deus, como Josué tinha, eles sentiam fome das coisas que o Senhor tinha retirado deles. Deus queria revelar-se a eles como havia feito com Moisés, mas eles o rejeitaram. Quando vocês ouviram a voz que vinha no meio da escuridão, estando o monte em chama, aproximaram-se de mim todos os chefes da tribo de vocês com as suas autoridades, e vocês disseram: Senhor nosso Deus mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vindo de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos, pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos e sobreviveu. Aproxime-se de você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Está lá em Deuteronômio 5, 23 ao 27.
Deus queria se revelar para eles no deserto, como havia feito com Moisés, mas eles voltaram atrás e disseram a Moisés: Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Eles nunca conheceram de verdade o Senhor, apenas sabiam algumas coisas sobre ele. Por isso, nunca conseguiriam fazer o que lhe foi mandado. E por não conhecê-lo, nunca viram a terra que lhe foi prometida e morreram no deserto. E quando Deus nos leva ao deserto, será para testar-nos, para ver se temos fome dele, como João, Moisés, José, Paulo e outros tiveram, ou se continuarem com fome de conforto e prazer. Tiago diz: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, 3 a 8. Parte 3 do capítulo 15. Quando nos aproximamos de Deus, buscando-o com todo o nosso coração, então ele se aproximará de nós. Os filhos de Israel estavam mais interessados em seus próprios desejos do que no de Deus. Eles eram adúlteros e adúlteras que buscavam o conforto e a segurança do sistema do mundo podiam trazer-lhes. Logo se esqueceram de que todos aqueles luxos e provisões não puderam salvar os egípcios ou seus exércitos. Deus afirma que para nos achegarmos a Ele temos que fazer duas coisas. Primeiro, temos que limpar nossas mãos, como está dito em 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purificam-nos de tudo que contamina o corpo, o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O pecado nos separa de Deus, como afirma Isaías no capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês de Deus, e os seus pecados escondem vocês e o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Em segundo lugar, temos que purificar nosso coração. A chave está no que Tiago diz: vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A pessoa que tem a mente dividida é aquela cuja vontade flutua entre o espírito e a carne. Ela não mantém o pensamento nas coisas do alto, como ensina Colossenses 3, do 1 ao 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colocamos a nossa afeição naquilo que estamos procurando diligentemente. A palavra-chave no ensino aos Colossenses é manter. Quando uma mulher faz um permanente, cada fio alterado quimicamente torna-se cacheado. Ela deixa de ter cabelo liso e passa cacheado, que se manterá assim. Você pode esticar o fio, mas assim que soltar, verá que ele se manteve cacheado. A pessoa pode ir à igreja, cantar no coro, participar de atividades cristãs, mas quando não estiver fazendo alguma coisa cristã, onde estará a sua mente? Estará onde ela está sendo mantida. E quando ela sair da igreja ou de um ambiente cristão, sua mente volta para onde ela está sendo mantida, assim como o cabelo com permanente faz, quando soltamos o fio. Temos conversado com muitas pessoas na igreja, pelo país afora, que cantam nas reuniões, concordam com as mensagens e dão seu tempo para o trabalho na igreja. Mas entre as reuniões, elas só falam de dinheiro, esporte, roupa, do sexo oposto, das compras que farão e das outras coisas do mundo. Elas vibram quando estão discutindo essas coisas, mas quando se trata de sua participação na igreja, da leitura da Bíblia ou da oração, parece que o fazem por obrigação. Há um entusiasmo na voz quando falam com seus passados, mas ouve-se a monotonia quando falam das coisas de Deus. Onde estaria mantendo a mente? Onde você tem mantido a sua mente? Quando um rapaz se apaixona por uma moça e fica noivo, ninguém precisa dizer para ele pensar sobre a moça ou falar o tempo todo nela. Ela fica na mente dele constantemente. Ele fala dela para todos. Há uma alegria na voz dele quando fala dela.
A razão disso é que ele mantém a sua afeição ou o coração nela. Sua mente não está dividida. Não pense em outras mulheres. Ele está apaixonado. Davi declara em Salmo 16:8 que diz: Sempre tenho o Senhor diante de mim. Ele não tinha uma mente dúbia. Seu coração era puro. Ele não tinha outras coisas no coração que fossem amadas como amava o Senhor. As coisas que amamos, gostamos ou quem confiamos mais do que em Jesus são chamadas de ídolos. Salmos 23, do 3 ao 4 diz: Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recolhe aos ídolos nem jura por deuses falsos. O homem que não ama, gosta ou confia em nada nem ninguém mais do que em Jesus é o homem que tem um coração puro. Só tem um amor em seu coração, e este é o Senhor. Está em Mateus 10:37. Jesus diz: Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando estivermos no deserto, acheguemos-nos a Deus com as suas mãos limpas e um coração puro, como Davi, Moisés, Paulo e outros grandes homens e mulheres que Deus fizeram. Não sejamos como os filhos de Israel, que amaram as suas vidas e seus ídolos e perderam a oportunidade de conhecer a Deus. Isaías 35, do 1 ao 2 diz: O ermo exultará e florescerá como a tulipa, enrolperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. É no deserto que a glória do Senhor é revelada.